Olá pessoal, vamos mais então a uma aula do nosso capítulo 18 e agora nós falamos sobre o espalhamento de nêutrons e agora vamos falar um pouquinho sobre o espalhamento de raio-x. O espalhamento de raio-x, como a gente disse no começo, ou por fótons de modo geral, segue as mesmas leis de conservação. No entanto, como a gente adiantou um pouquinho lá no começo, o espalhamento, o elástico tudo bem, que é o que a gente usa na difração de raio-x, tem as mesmas propriedades gerais, vamos dizer assim, né? Ele prova a estrutura dos materiais e tudo mais. O espalhamento inelástico de raio-x, por outro lado, ele é um pouco mais complicado de medir, por quê? Basta a gente lembrar qual é a escala de energias que a gente está falando. Então, a energia típica de fótons de raio-x é 10 a 3 eV, 1 keV, que é o que a gente chama ainda raio-x moles, né? Tem raio-x até muito altas, bem mais altas energias, né? A energia típica, por outro lado, dos fônons numa rede cristalina é da ordem de alguns, entre 10 a menos 3 a 10 a menos 2 elétron-volts. Então, o espalhamento inelástico, para ser perceptível, precisa de duas condições acontecendo simultaneamente. Primeiro, que eu teria que ter uma alta resolução espectral para perceber uma diferença de 10 a 2 a menos 3, 10 a menos 3, 10 a menos 2 em 10 a 3, ou seja, teria que ter um poder de resolução de 10 a sexta, pelo menos, né? 10 a sexta ou 10 a 7, seria qual a diferença que eu vou medir de 10 a menos 3 em 10 a 3. Então, teria que ser um poder de resolução da ordem de 10 a sexta. O que é mais complicado de fazer, mas hoje em dia, com radiação síncrotron, já é possível a gente fazer estudo de espalhamento inelástico. E a outra condição é que a gente precisa normalmente a participação de muitos fônons para que a diferença de energia, então, seja um pouco mais perceptível. Então, essa é a conclusão do livro, o espalhamento de raio-x é muito menos útil, é mais difícil de medir para determinar a curva de dispersão de fônons. Porém, o espalhamento inelástico de raio-x traz outras informações muito interessantes e são técnicas modernas hoje em dia, principalmente com fontes de radiação síncrotron em que a gente tem bastante intensidade de raio-x, que é possível então fazer, porque é possível fazer um espectrômetro de raio-x com uma grande resolução, que mesmo assim a gente vai ter fótons o suficiente para poder detectar. O problema de você ter uma alta resolução espectral é que, como você seleciona um intervalo de energia muito pequenininha, a quantidade de fótons que acaba sobrevivendo é pequena, né? Então, essa é uma outra condição que a gente poderia colocar aqui por trás aqui. Se eu consigo alta resolução espectral, eu preciso ter uma alta intensidade de raio-x para poder ter uma intensidade grande do efeito e eu conseguir enxergar alguma coisa num espectrômetro de alta resolução. E, felizmente, hoje em dia a gente tem a possibilidade em radiação síncrotron, né? Se bem que, atualmente, o espalhamento inelástico ele é usado para outras coisas interessantes de raio-x, tipo Raman, né? Efeito Raman raio-x, que a gente vai falar um pouquinho agora. Né? Só que nós vamos falar de luz, mas o fenômeno é parecido. O espalhamento de luz, por outro lado, ele já é um pouco mais favorável, né? Porque luz, energia típica, é da ordem de alguns elétron-volts, né? Então, por exemplo, 6 elétron-volts já é ultravioleta, né? Um valor típico de luz visível é 2 elétron-volts, 1,5, né? Que é no vermelho, tá? Então, alguns poucos elétron-volts. De forma que uma variação de 10 a menos 3, 10 a menos 2 já é mais fácil de detectar, né? Então, a diferença entre as energias dos fótons espalhados inelasticamente devido à absorção ou emissão de fônons ainda é pequeno, mas possível de ser medido usando técnicas principalmente interferométricas, né? Para alta resolução, normalmente a gente usa espectrômetros usando técnicas, não usa bem o espectrômetro de decomposição, mas usa técnicas interferométricas.
No entanto, os vetores de onda típicos dos fótons, e aqui é um problema adicional, é da ordem de 10 a 5 centímetros a menos 1. Né? Então, se a gente pega um fóton com energia na região do visível, nós vamos ver que isso aqui corresponde a um vetor de onda K de 10 a menos 5 centímetros a menos 1, muito menor do que a primeira zona de Brillouin, que às vezes pode chegar a 10 a 8 centímetros a menos 1. O que significa que o processo de espalhamento de luz ele é mais fácil de determinar, no entanto, ele vai provar os fônons, né? Ou os fônons que vão ser envolvidos no espalhamento inelástico são aqueles que estão próximos do centro da primeira zona de Brillouin, ou seja, com K igual a 0. Tá? Então, basicamente, nós vamos estar provando esse intervalo de fônons, né, do espectro de fônons, e diferente da espalhamento por nêutrons, a gente não tem como varrer toda a primeira zona de Brillouin do cristal. Bom, nós temos dois tipos principais de espalhamento de luz, um que a gente chama de espalhamento Brillouin e o outro espalhamento Raman. O espalhamento Brillouin são quando os fônons envolvidos são os dos ramos ópticos, ou seja, o quantum de vibração absorvido ou perdido é pequeno, e o espalhamento Raman, quando os fônons envolvidos são os dos ramos, eu falei ramos ópticos, né? O Brillouin é ramos acústicos, e quando os fônons envolvidos são os dos ramos ópticos. Então, qual é a principal diferença entre ramos acústicos e ramos ópticos? O espalhamento Brillouin, então, prova os modos de vibração coletivos das moléculas ou das unidades, né, que formam o material cristalino. Enquanto o espalhamento Raman, como ele envolve fônons de maior energia, próximo de K igual a 0, os fônons de maior energia são os que estão no ramo óptico. Então, são os modos de vibração internos das moléculas. Então, essa é uma diferença importante e que, então, portanto, eles são complementares, né? Espalhamento Brillouin olha os modos de vibração coletivos em torno de K igual a 0, da origem, e o espalhamento Raman vão olhar os modos de vibração internos das moléculas. Bom, a gente pode, então, escrever leis de conservação similares, levando em conta a relação de energia e momento. Dentro do cristal, o momento do fóton, aqui a gente precisa um cuidado, porque agora o momento do fóton ele é escalonado pelo índice de refração do material, né? A frequência da luz fora ou dentro do cristal não muda, mas a velocidade de propagação sim, né? Fica C sobre N. Então, considerando que fótons fora do cristal, que é o que a gente detecta, né? Que a gente tem fótons fora da fonte e da fonte de fótons, e o fóton espalhado, né? Q' é o do espalhado e Q da fonte, né? Bom, tanto faz. Que eles são, os Q são medidos fora, eu tenho que multiplicar por N para ter o momento dentro, né? Com frequências ômega' e ômega, as equações de conservação, então, ficam como o quantum, o fóton espalhado é o fóton incidente mais fônons absorvidos, ou isso aqui seria a absorção de um fônon, né? Fônon absorvido ou fônon criado, e aqui o momento trocado, né? O sinal mais indica a absorção, ou seja, a energia do feixe espalhado é maior do que a energia do feixe incidente, é o que a gente chama de absorção, e é chamado de fenômeno anti-Stokes. E o sinal negativo, nas duas equações, envolve, então, o espalhamento de um fóton de menor energia, então, com a criação de fônons no material. Então, esse espalhamento está associado com a emissão de fônons. Então, quando a gente fala absorção e emissão de fônons, né? Poderia dizer criação ou aniquilação de fônons. Então, quando eu crio é anti-Stokes, quando eu... aliás, contrário. Quando eu destruo, que é a absorção, né? Eu tenho o fenômeno de Stokes, e quando eu crio fônons, eu tenho o que a gente chama o espalhamento Stokes. Tá? E essas equações, assim, olhando só para essa,
a gente deveria ter, se a gente pensa em relação ao ômega incidente, né? Ou a diferença ômega menos ômega', que seria zero, né? Em relação à origem, normalmente o gráfico que se faz, tanto no espalhamento Brillouin quanto no espalhamento Stokes, é da diferença de frequência. Então, em relação ao espalhamento elástico, eu vou ter linhas tanto à direita quanto à esquerda, tanto do lado positivo quanto do lado negativo da diferença de frequência, né? Bom, aqui fica claro como o Q' e o Q são pequenos, só é possível encontrar a solução para a equação de conservação se o K for zero e o K pequeno, e o Kzinho pequeno. Ou seja, só se eu estiver falando dos pontos em torno da origem da primeira zona de Brillouin, só aqueles modos que estão em torno da origem. As duas possibilidades que a gente tem, então, né, nesse caso aqui, podem ser representados por essa figura, né? Um fóton incidente, esse desenho esquemático, um fóton incidente é espalhado, né? Isso aqui olhando dentro do cristal, e nesse caso aqui eu tenho um fônon sendo consumido, né? E nesse caso aqui, um fônon sendo emitido. Esse desenho é interessante porque o momento aqui, né, permite a gente fazer um desenho da conservação de momento, então, dos gráficos de conservação de momento do sistema. Para determinar as soluções, a gente pode usar, então, a construção de que momento antes é igual ao momento depois, né? Então, o momento antes tem que ser a soma do momento depois, né? Então, está aqui, né? Isso aqui para o caso da absorção do anti-Stokes, né? É um fono que é absorvido, né? Então, e uma coisa fica clara que como o K é pequeno, a diferença do tamanho desses dois vetores não é muito grande. Então, o triângulo é praticamente isósceles, né? Já que as energias dos fótons mudam um pouco, os vetores de onda dos fótons de módulo são quase iguais, então a gente tem um triângulo praticamente isósceles. E, num triângulo isósceles, né, a gente tem o ângulo de espalhamento, que seria o ângulo entre o feixe incidente e o feixe espalhado. Numa relação simples de triângulos, aqui a gente obtém, então, que o K tem que ser 2nq seno de meio θ, ou 2ωn sobre C seno de meio θ. Essa seria a condição, então, de acontecer o espalhamento. No caso do espalhamento Brillouin, os fonos são acústicos próximo da origem da primeira zona de Brillouin. Então, como a gente conhece a relação de dispersão, no lugar do ômega aqui, a gente, para o caso do espalhamento Raman, a gente vai ter para cada ramo, como o valor que interessa é o valor próximo de K igual a zero, a gente pode adotar que cada modo óptico tem um valor de ômega fixo, né? Mesmo porque a relação de dispersão para os modos ópticos é muito menos forte próximo da origem da zona de Brillouin do que para os modos acústicos. E para os modos acústicos, próximo da origem, a gente pode usar a relação de dispersão linear relacionada com a velocidade de propagação, então, dessas ondas de compressão, né? Ou seja, os módulos, a velocidade de propagação, a velocidade de fase, então, dessas perturbações na rede, a gente pode escrever essa relação de dispersão. Então, o delta ômega é medido, né? O delta ômega sobre ômega é medido, o ângulo é medido, C é a velocidade da luz, o N é o índice de refração do meio. Então, com isso, a gente, no espalhamento Brillouin, a gente pode também medir diretamente a velocidade de propagação dos diferentes modos longitudinais e transversais, e essa velocidade tem relação com a velocidade de propagação do som no meio. Então, a gente diz também que o espalhamento Brillouin permite a gente determinar as velocidades de propagação do som. E, como a velocidade de propagação do som está relacionado com deformações do material,
Então, a gente também pode associar isso com as constantes elásticas. Então, é possível também determinar as constantes elásticas, e esse é um dos grandes usos, determinar constantes elásticas a partir do espalhamento Brillouin. Então, esse aqui é um exercício da lista, né, para mostrar essa relação. Então, uma figura representativa aqui, né, do que é o espalhamento, né? Então, a gente tem, se eu incido luz com uma certa frequência, aqui está frequência em hertz, né, não em frequência angular, teria que multiplicar por 2π para ter o valor, isso, ômega igual a... teria que multiplicar por 2π, porque isso aqui é ciclos por segundo. Tem que multiplicar por 2π. Então, mas normalmente a gente tem a frequência da luz incidente, um espalhamento é o que a gente chama de espalhamento Rayleigh, que é o espalhamento elástico, né, da luz, que também acontece, inclusive é o mais intenso, né? Às vezes nós vamos ver uma figurinha daqui a pouco, né? E a gente tem as linhas mais próximas que aparecem, as linhas inelásticas, né, que aparecem dos dois lados, então, da frequência, né? Então, aqui, se eu faço o gráfico de Ni0 menos Nb, as primeiras mais próximas de Ni0 são aquelas, obviamente, relacionadas aos modos acústicos, né? Que são os que têm ômega menor, né? Tem uma relação de dispersão em que o ômega ele vai a zero próximo de K, então próximo da origem da primeira zona de Brillouin, as frequências são pequenas, então a diferença, né, de frequência observada é menor. Então, esses primeiros picos, tipicamente na ordem de gigahertz, em termos de diferença de frequência, é o espalhamento Brillouin. E se eu vou a muito mais longas distâncias, né, que já está na casa dos terahertz, né, você vê, praticamente 3 ordens de grandeza, eu começo a ter, então, o espalhamento Raman, né, Stokes e anti-Stokes, que começa a envolver, então, os diferentes modos óticos do material, né? Então, esse aqui é um exemplo do livro, né? Claro, bem antigo, de 1969, hoje tem resultados bem mais precisos do que isso. Então, a gente tem aqui o sinal do laser, normalmente o espalhamento Brillouin é feito com laser, difícil medir sem laser, né? Então, você vê aqui ainda, em cima do espalhamento elástico, espalhamento Rayleigh, já tem aqui os modos transversais, A1, A2, e o modo longitudinal, né, numa certa orientação. Então, não sei se está dizendo aqui qual é esse material. Bom, enfim. E do lado de cá, o espalhamento Raman, né, que já envolvem diferenças de frequências bem maiores. Isso aqui é bem comum, ao invés de fazer o gráfico também ou em hertz, se faz um gráfico em centímetro a menos 1, em número de onda, né? É bem comum apresentar, principalmente no espalhamento Raman, é muito comum que o gráfico seja exibido em diferença de número de onda. E aqui eu não sei se está, acho que é só o Stokes, o espalhamento Stokes para esses dois compostos, o seleneto de cádmio e o sulfeto de cádmio. Tá? E aqui um exemplo bem recente, quer dizer, bem recente, isso aqui publicado em... Cadê a data, meu Deus do céu? 2018, que é a proposta de um equipamento, de um microespectrômetro, né? É uma das coisas, a Brillouin Raman Microspectrometer Instrument, que é hoje em dia, com os lasers intensos, que a gente tem detetores de boa qualidade, né? Microscópios ópticos de boa qualidade. Então, eles propuseram aqui um equipamento que você pode fazer o espalhamento Raman e Brillouin ao mesmo tempo, uma microscopia de espalhamento Brillouin e Raman. E esse gráfico eu achei interessante porque a gente tem aqui na mesma escala, né, a ordem da diferença de frequência. Então, você vê isso aqui, é o modo longitudinal acústico de alguma amostra, que eu não me lembro o que é, acho que é alumina. Acho que é alumina. Cadê aqui? Figura B.
Não, é um biofilme, né? Um biofilme. Então, é bom, então, esse tipo de microscopia é bom para filmes, né? A proposta deles, que é para analisar um biofilme, e aqui é o modo longitudinal, acústico longitudinal, e aqui são os modos Raman, que são os diferentes modos ópticos do material, né? Então você vê, ó, enquanto o Raman é 30.000, 60.000 em gigahertz, a gente está falando do espalhamento Brillouin 8, 9, né? Então, é realmente aquilo, a diferença é bastante grande, mas o interessante nesse tipo de concepção de equipamento é que é possível fazer, então, a medida dos dois tipos de espalhamento ao mesmo tempo. Muito bem, vamos encerrando essa aula por aqui, entraremos na próxima, então, na segunda parte, que são os efeitos anarmônicos. Valeu, pessoal, até a próxima.